Senhor? Amém. Nosso tema dessa manhã é: o perdão não é uma escolha, mas sim um mandamento. Uma das coisas mais importantes para o cristão e para as pessoas que desejam ser felizes é praticar o perdão, porque traz tranquilidade, traz paz ao nosso coração e uma real motivação para a vida. E muitas pessoas têm problemas emocionais pelo fato de não perdoarem ou por não se sentirem perdoados. E um dos motivos que nos trazem a perdoar e nos fazem a perdoar, de acordo com Mateus 6, que eu li para os irmãos, é que o fato de que, se eu não estou disposto a fazer aquilo que esperar de outro aquilo que eu mesmo não estou disposto a fazer, é a essência do egoísmo e do pecado. Porque em 1 João capítulo 1, versos 7 ao 8, diz que Deus perdoa de todos os nossos pecados. Então, assim como Deus perdoa a todos, nós também devemos perdoar aqueles que pecam contra nós. E na Bíblia, o perdão ele não é uma questão de querer ou não querer perdoar. Não é uma questão de escolha, mas sim um mandamento, como eu li em Mateus 18, do verso 32. É um mandamento de Jesus, que não devemos perdoar apenas 7, mas 70 vezes 7. E não quer dizer que seja apenas 490 vezes, né, que daria o resultado, mas que devemos perdoar incansavelmente, incondicionalmente. E perdoar não significa esquecer ou tolerar o mal, mas é um ato de amor, de compaixão e de misericórdia para com o próximo. Ele nos liberta do peso do ressentimento, das mágoas, da amargura e nos permite experimentar a paz e a reconciliação com Deus e com o nosso semelhante. Ao nos instruir este perdão de 70 vezes 7, Jesus nos quer que pratiquemos um perdão contínuo em nossas vidas. Ele nos lembra que assim como Deus, o Pai, nos perdoa, também devemos nós perdoar ao próximo. Quando enfrentamos situações difíceis nas nossas vidas de perdão, é importante lembrarmos que somos todos pecadores e dependentes da graça divina. O perdão ele não é fácil, mas com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos fazer isso, mesmo com aqueles que nos fazem mal. O perdão é difícil. E como que nós podemos perdoar estas pessoas? Jesus ele também nos dá a resposta quando ele conta ali para Pedro e para os discípulos a parábola sobre o servo incompassível. E essa parábola ela se trata de um servo que devia muito para o seu patrão. E ele devia tanto, a Bíblia conta, que nem se ele tivesse várias vidas ele conseguiria pagar para o seu patrão. Então, quando aquele patrão ele vai cobrar o seu servo, aquele servo ele prostra para o seu patrão e clama pela misericórdia e o perdão de todas aquelas dívidas. E o seu patrão, de íntima compaixão, acaba perdoando aquele servo. Só que mais tarde, aquele mesmo servo ele se encontra com outro homem. E aquele homem ele devia dinheiro àquele servo. Não tanto quanto o servo ao seu patrão, mas ele também devia um pouco de dinheiro. Então aquele servo ele agarra aquele homem e cobra por todas aquelas dívidas. E da mesma forma, aquele homem não tinha como pagar aquele servo. Então aquele homem ele também se prostra e clama pela misericórdia e o perdão daquelas dívidas para o seu servo. Só que o servo ele acaba não tendo a mesma compaixão que o seu patrão e acaba não perdoando aquele homem e jogando aquele homem na prisão. E depois, quando aquele patrão soube daquela atitude do seu servo, aquele patrão se enraiveceu, se furiou pelo fato daquele servo não ter aprendido com o seu ensinamento de ter perdoado. Então aquele patrão ele envia homens para que atormente aquele servo e para que ele pague por todas aquelas dívidas. Irmãos, sempre que cometemos um pecado, nós pecamos contra Deus. Nós somos como aquele servo que havia um pecado, que havia uma dívida impagável. Mas quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, Deus perdoa a nós de todos os nossos pecados, de todas as nossas dívidas, porque Ele nos ama. Basta crermos nisso. Se os nossos pecados foram todos perdoados, como podemos recusar perdoar aquela pessoa que nos peca contra nós? Se não perdoamos, não estamos, assim como aquele servo, colocando em prática e ainda não entendendo o perdão de Deus.
Porque assim como Deus perdoa, também devemos nós fazer o mesmo. Como é que podemos nos intitularmos cristãos se não estamos dispostos a realizar o perdão, a praticar o perdão? É claro que não é fácil, as mágoas, os sentimentos ruins não desaparecem de uma hora para outra. Nós precisamos da ajuda de Jesus. Tudo começa quando nós estamos dispostos a fazer isso, quando estamos dispostos a perdoar. E o perdão de Deus é a nossa grande motivação para isso. E o primeiro passo para perdoar é lembrar do quanto Deus já nos perdoou. Tem uma frase de C.S. Lewis em um dos seus livros que diz que alguém que não perdoa se esqueceu do preço que Cristo pagou por ele na cruz. E eu vejo o perdão como uma cicatriz. Quando nós nos machucamos, o resultado é aquela marca que fica em nós, aquela cicatriz. Quando olhamos para aquela cicatriz, nós lembramos de como, onde, quando aquilo aconteceu. Só que a gente não sente dor, a gente não sente desconforto, a gente não sente nada, a gente apenas lembra daquilo. Portanto, o perdão ele não é necessariamente o esquecimento imediato daquela ofensa, mas é o fato de quando você lembrar, você não sentir mais remorso sobre aquilo, você não se sentir mais ofendido. E um grande exemplo bíblico da Bíblia que soube praticar muito bem o perdão, lá em Atos 6 e 7, foi Estevão. Estevão, ele foi perseguido por demonstrar a sua fé e por demonstrar o poder de Deus operando em sua vida. Estevão, ele foi julgado injustamente por blasfemar contra Moisés e contra Deus. E lá em Atos 7, 54 ao 60, em nenhum momento a Bíblia conta que Estevão murmurou, que ele se enraiveceu, que ele se chateou com aquelas pessoas que o estavam apedrejando. Na verdade, ele olhou para o céu e viu a glória de Deus, e orou para Deus e viu Jesus à direita de Deus. E aquele momento que ele orou ali para Jesus, ele não pediu em momento algum que Deus derramasse fogo sobre aquelas pessoas, que Deus se vingasse daquelas pessoas que estavam apedrejando. Muito pelo contrário, ele pediu para que Jesus recebesse o seu Espírito e para que todas aquelas pessoas fossem perdoadas, todos aqueles assassinos fossem perdoados. Através desse corajoso testemunho, Estevão nos traz um exemplo muito importante de uma prática que Jesus nos ensinou lá em Mateus 5, do verso 43 e 44, que quando o mundo disse: amem uns aos outros e odeiem os seus inimigos. Só que quando Jesus veio, ele veio para romper com todas essas crenças, todos esses paradigmas. E Jesus disse: eu, porém, vos digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem, assim como Estevão fez. E lá em Mateus 6, no verso 14 e 15, conta que se perdoamos o nosso próximo, Deus também nos perdoará. Só que o contrário também acontece. Se nós não perdoamos aqueles que nos ofendem, Deus também não nos perdoará. E quem não consegue quem não consegue perdoar não tem paz no seu coração. Fica relembrando, fica remoendo aquela ofensa dentro de si e muitas vezes pensando até na vingança. Só que Estevão, ele conhecia bem as palavras, os ensinamentos de Jesus. E em Atos 6 ele conta que Estevão estava tão cheio do Espírito, tão cheio da glória, que quando as pessoas ali que estavam no sinédrio, no conselho, quando olharam para Estevão, que fixaram os seus olhos nele, viram o rosto de Estevão como se fosse o rosto de um anjo. Para perdoar realmente precisa ser forte. Este mundo muitas vezes pensa e ensina que fraco é quem perdoa, que quem perdoa é besta, é bobo, e que valente mesmo, corajoso é aquele que dá o troco, que não deixa barato, que se vinga. Só que Jesus, ele ensina totalmente o contrário. Jesus ensina a oferecer a nossa outra face. E Estevão, ele tinha essa força, essas obras. Lá no Atos 6 e 8, a Bíblia descreve Estevão como um homem cheio de fé e do poder de Deus, e fazia prodígio e grandes sinais entre o seu povo. E também lá em Atos 10, aquelas pessoas que acusavam Estevão não se contentavam em conseguir, não resistiam à sabedoria
e ao Espírito com que ele falava. Ou seja, também nos revela que além de alguém forte, ele também era alguém que tinha a sabedoria dada pelo Espírito de Deus. E aí eu faço um questionamento para mim, para nós. Nós conseguimos perdoar? Na nossa caminhada nós enfrentaremos muitas situações difíceis, pessoas sendo injustas conosco, pessoas nos magoando, mas sempre nós devemos praticar esse perdão. Só que para liberarmos esse perdão há um requisito, algo muito essencial nas nossas vidas, que é a presença do Espírito Santo. Porque se for depender de nós mesmos, da nossa natureza, nós vamos querer sempre nos vingar daquelas pessoas que nos causaram mal. E no capítulo 6 também do Atos dos Apóstolos, lá no verso 5, conta justamente quando foram ali ser eleitos os 7 diáconos, Estevão, que estava no meio deles ali, o único entre os 7 que foi elogiado e foi aqui citado como alguém cheio de fé e do Espírito Santo foi justamente Estevão. Ou seja, ele era esse homem de fé, ele era esse homem cheio do Espírito Santo. E que possamos todos crer como este grande homem, que nos momentos difíceis, no momento da sua morte, que não venhamos desejar o mal do próximo, mas sim que oremos a favor daqueles que nos perseguem, assim como ele orou. Para a conclusão da nossa meditação, eu queria trazer uma ilustração do pastor Rodrigo Silva, da Igreja do Sétimo Dia, que se trata do assassino de Green River. Talvez alguns dos irmãos já devem ter visto, que eu já postei uma vez no meu WhatsApp. E se trata do assassino que matou mais de 40 mulheres. E lá na América do Norte, tem o costume daquelas pessoas que são presas ser levadas para o júri popular, para que aquelas pessoas pudessem confrontar aquele homem. E aí conta alguns relatos que algumas pessoas iam ali e olhavam para aquele homem e diziam: você merece morrer no inferno, eu te odeio, você matou muita gente, você merece morrer. E ele olhando assim com um olhar frio, um olhar, sabe, de desdém, de ironia, sabe? Porque querendo ou não, psicopatas, sociopatas, pelo que eu saiba, não tem sentimentos. E aí chegou um senhor para ele, embargando a voz, olhando para ele e disse assim: olha, o senhor tem tornado a minha vida muito difícil. Eu sou um cristão e você tem feito eu colocar em prática aquilo que é o mandamento mais difícil que Jesus deixou para mim, que é o de perdoar. Eu sei que todas essas pessoas aqui te odeiam. Eu sei que todas essas pessoas aqui querem que o Senhor morra, mas por aquilo que Jesus me ensinou, por aquilo que o meu mestre mandou, e apesar do que o Senhor fez com a minha filha, sinta-se perdoado, eu perdoo você. E naquele momento, contrariando todos os prognósticos que dão para um assassino, para um psicopata, para um sociopata, aquele homem chorou. E aí para finalizarmos, Luiz Miguel, tenho condições de fazer o que aquele pai fez? Se depender de mim mesmo? Não. Porque se fosse por mim, eu seria como aquelas pessoas que desejariam aquele homem da mesma consequência que aquelas pessoas tiveram, a morte. Só que eu convido a todos a experimentarem a graça de Deus, que faz com que o homem realize coisas que o velho homem seria totalmente incapaz de fazer. É somente com a graça de Deus que aquele pai pôde perdoar aquele assassino. Portanto, irmãos, que nós venhamos a praticar, a colocar em prática o perdão. Os benefícios de perdoar são infindáveis. A nossa saúde fica estável, o nosso coração fica tranquilizado e o mais importante de tudo, nós estamos colocando em prática um mandamento que Jesus nos deixou. Amém? Esta é a palavra, a meditação que eu queria trazer para nós essa manhã. Peço para que os irmãos continuem orando, para que eu consiga cada dia mais melhorar, cada dia no sermão da palavra. Amém?